Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Farias, eu sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz de Caparibe. Hoje são 13 de março de 2026, uma sexta-feira 13, é a primeira do ano, né, gente? Mas tudo bem, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero primeiramente agradecer aos 927 inscritos no meu canal, estava com 928, perdi um, não tem problema. Estou muito feliz por isso e a proposta continua. Até 30 de junho nós ultrapassarmos os 1.000 inscritos. Hoje eu falo assim, né? O título eu falo Silêncio, Corrupção e Memória Política. O Brasil precisa encarar a verdade, né? Eu convido também vocês a refletirem comigo sobre três temas importantes. O primeiro, né, é o silêncio do presidente Lula. Neste momento de campanha política, ele, do primeiro trimestre, praticamente, foi embora e o presidente Lula está silêncio, calado, não abre a boca, não fala nem do governo, nem de política, nem da eleição, né? O segundo tema eu trato a preocupação na crescente dos casos de corrupção que continuam surgindo no cenário nacional, muito triste, muito preocupante mesmo, né? E o terceiro ponto envolve uma reflexão histórica, né? A dificuldade que nossos governantes brasileiros têm, nossos governantes, os governantes brasileiros têm, de assumir responsabilidade, preferindo frequentemente, né, atribuir os problemas aos governos anteriores. Mas eles são eleitos para resolver os problemas. Ele não pode ficar culpando o governo anterior. Né? Abre um parênteses aqui, tem um município, o meu município, Taquaritinga do Norte, onde eu nasci e me criei, e onde hoje não resido, mas é próximo. Né? Ontem mesmo eu fui a Taquaritinga fazer minha biometria eleitoral e encontrei um rapaz, me deu uma carona, desconhecido, ele era da oposição, do grupo da oposição. Aí ele disse, não, mas o problema de Itaquaritinga é o problema de Jânio. Mas Jânio governou em 95. Então esse grupo político de Itaquaritinga do Norte está há 20 anos, né? Há 20 anos governando o município, não resolveu o problema do município, e quando você diz, mas Itaquaritinga tem isso de ruim, não, mas foi culpa do Jânio. Né? Só para ver como são complexos, né? No decorrer, eu não vou me estender mais sobre isso, só usei como exemplo, porque no decorrer do vídeo nós vamos entender e compreender tudo isso. Né? São três temas diferentes, é claro, mas que ajudam a compreender melhor o momento político, né, e institucional que o Brasil atravessa. Pois é, agora entrando diretamente no assunto, eu falo sobre o silêncio do presidente, né, gente? Estamos próximos ao fim do primeiro trimestre, né, do ano, e curiosamente, pouco se ouve falar sobre a atuação direta do presidente Lula no debate cotidiano. O presidente Lula está sumido, ele não aparece. Né? Nos principais veículos de comunicação, as notícias sobre o governo parecem concentrar-se mais em disputas políticas e no cenário eleitoral do que nas ações concretas do governo, na administração pública federal. O governo está parado, eu sei que está início de orçamento, nem sei se você já publicou o decreto lá que organiza as despesas, né? Não sei, sinceramente, mas o silêncio do presidente da República, o Palácio do Planalto não consegue mais, vamos dizer assim, a palavra da moda, né? Pautar notícias para os grandes veículos de comunicação, que são chamados veículos de primeira fase, né? São grandes jornais que eles de primeira mão, né? Da notícia. Eles são fontes, né, seguras para a gente analisar, a partir de grandes jornais, grandes sites, né, hoje nas redes sociais. Em muitos momentos, nós observamos um maior destaque para a movimentação de candidatos e possíveis adversários políticos, né, do que para a iniciativa do próprio governo. Quer dizer, o candidato da direita está com mais holofote do que o presidente Lula. E eu não sei se isso... Recentemente o presidente viajou, claro, né, uma viagem internacional, mas sua presença no debate político interno parece ter sido mais discreta possível, ele não quer aparecer. Não sei por que a Palácio do Planalto não informou a ausência, mas eu sinto essa falta. Alguns analistas, inclusive, avaliam esse cenário, que esse cenário, né, pode influenciar a percepção pública e até mesmo
influenciar nas pesquisas eleitorais, que já começam a indicar maior equilíbrio, né, entre os candidatos à presidência da República. O candidato de direita já está, segundo pesquisa, num empate técnico em segundo turno com o presidente Lula. Nós sabemos que será uma eleição muito disputada, essa eleição será como diz no Jockey Club, né, no Photoshop, né, essa expressão usada para quem curte corrida de cavalo, fica para o Photoshop. É a foto que define, às vezes, um fio de cabelo do cavalo, né, dá a vitória a ele, né, porque eles chegam a estar tão iguais. Essa eleição será assim, acho que vai ser disputada palmo a palmo, milímetro a milímetro, voto a voto, né. Ao mesmo tempo, temas econômicos, né, continuam ocupando espaços relevantes, né. No cenário, um exemplo, no cenário nacional, um exemplo recente foi a discussão, né, sobre as alterações das alíquotas de COFINS e do PIS, né, que incidem sobre o derivado de petróleo, né. Esse tipo de decisão gera debate, porque envolve equilíbrio entre arrecadação pública, políticas sociais e estabilidade econômica, né? Há economistas, né, que eu defendo, não sou economista, mas defendo, que o governo deveria priorizar ajustes nas despesas públicas antes de promover renúncias fiscais, porque, gente, a COFINS e o PIS, ele incide sobre o derivado de petróleo, é muito dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, isso acaba com o país. Mas a preocupação é não deixar que os combustíveis aumentem. Ok, eu concordo, até nesse ponto está certo, mas é uma questão exógena, né? Não depende do Brasil, depende lá do Estreito de Hormuz, né? Se o Irã irá ou não trancar aquele estreito lá para passar navio e tal. O petróleo que estava a $60, agora está a 120, tudo isso cria uma dificuldade, eu sei, eu entendo. Agora, você tirar a receita da saúde, num país deficitário como o nosso com relação à saúde, é lamentável. Eu tenho dor, né? Eu sinto uma dor, porque eu dependo dessa saúde, eu dependo do SUS, porque eu não tenho condições de pagar um plano de saúde. Então imagine milhões de brasileiros que não vão ter acesso ao SUS, porque realmente é muito grave mesmo. O que o governo devia fazer ajustes econômicos, criar outra alternativa, né? Para a questão, claro que a Petrobras tem que dar satisfação a seus acionistas, ela não pode fazer política, mas tem a importação, né? Essa questão, esse aumento é mais nos combustíveis de importados, né? Óleo, diesel, essas coisas todas. Não, então, é preocupante, eu não concordo, acho um absurdo o governo cortar receitas. A essa altura do campeonato, a economia brasileira não pode abrir mão de receita. Você é a favor de tributo? Gente, o tributo é um direito nosso. Quando a gente paga o tributo, eu estou exercendo o meu direito. Parece estranho, mas não é. Não é lavagem cerebral, não. É uma realidade. A pior coisa que um cidadão pode fazer é sonegar tributo. Porque quando ele sonega tributo, ele tira direito dele. Ele pode ficar rico, mas ele deixou de mandar dinheiro para a saúde, que ele assumiu esse compromisso. Porque nós temos um compromisso com a sociedade. Todos nós temos compromisso. Eu não tenho compromisso só comigo, nesse país velho de guerra. Eu tenho compromisso com toda a sociedade. Então eu tenho necessidade de pagar o tributo de forma correta para que o tratamento igualitário chegue para todos. Não posso criar setores privilegiados, né? A gente tira o COFINS dos combustíveis, o motorista, o dono de van, o dono do Toyota, não paga o aumento, mas que em compensação milhares de pessoas vão ficar sem saúde. Não tem que ser discutido isso, né? Então eu não concordo, mas me preocupa sim esse silêncio do presidente Lula, porque ele está 3 meses que Lula não diz o porquê veio, 3 meses que ele não fala do seu governo, ele não aparece. Ou a Casa Civil, a SECOM lá, a Casa de Comunicação lá do Palácio Planalto está em férias, ou então eles estão perdidos. Porque o presidente, ele é o presidente da República, ele tem que gerar notícias boas para o país ou ruins, mas justificar. Agora, esse silêncio me assusta.
sinceramente me assusta. Nós estamos hoje, já são 13 de março, né? E esse silêncio é assustador do presidente Lula. O Lula não entra na mídia, ele não, e é uma pessoa pública de muito valor, de muito carisma, de muita polêmica, né? Sempre disposto ao debate, né? Mas está um silêncio, né? Eu me preocupo. Vamos lá, a corrupção e o destino do dinheiro público, né, gente? Esse tema preocupa a sociedade brasileira, deve preocupar. É a persistência de denúncias de corrupção em diferentes setores da vida pública. Gente, é muita corrupção no Brasil. Recentemente, reportagens da imprensa, né, apontaram casos envolvendo as autoridades investigadas por supostas irregularidades, incluindo operações financeiras e transações imobiliárias. Segundo informações divulgadas, um desembargador investigado por venda de decisões judiciais teria realizado dezenas de transações imobiliárias. Então, lembre um vídeo passado que eu fiz, comparando que toda vez que aumenta a procura de imóveis de alto luxo, é para dar suporte, para lavar o dinheiro, para sustentar a corrupção. Isso é muito ruim. Não estou aqui criticando o crescimento imobiliário. Não, o crescimento imobiliário é fantástico, é fundamental. Agora, é preciso que os órgãos de fiscalização atuem no melhor para que não haja um desvio muito grande de dinheiro do povo, né, para esses meios. Esse tipo de notícia, né, gera grande inquietação na sociedade. É claro que a gente fica preocupado, né? Porque reforça a percepção, gente, de que os recursos que deveriam estar sendo destinados para áreas essenciais, como educação, saúde, infraestrutura, podem acabar sendo desviados, né? Você vê corrupção, emenda parlamentar, isso me preocupa muito. E, inclusive, há um silêncio no governo, né? Também surgiram reportagens indicando suspeitas de irregularidade com contratos envolvendo órgãos públicos e empresas privadas. Isso é que é preocupante. Porque a Lava Jato, gente, foi um fenômeno que, né, a lembrar a Lava Jato, ela foi um fenômeno que mostrou, né, a sujeira, que a gente, uma expressão, eu abro aspas, né, debaixo do tapete, fecho aspas, no Brasil. A Lava Jato, ela tudo bem, não foi bem sucedida, foi mal conduzida, né, e resolveram cancelar, mas ela mostrou o que é, e eu achava, e a sociedade brasileira achava, tanto que elegeu o juiz Sérgio Moro como um herói nacional, porque eu falava, não é um herói, ele é um juiz medíocre, ele toma atitudes inconstitucionais. Eu apanhei muito porque criticava o juiz Sérgio Moro, né, porque como advogado eu percebia que as decisões dele não eram decisões legalmente constitucionais, não estavam de acordo com o devido processo legal, do contrário, também não respeitava a Constituição. Mas eu fui voz vencida, mas agora tenho prova de que eu estava correto. Então, mas ela mostrou, a Lava Jato mostrou essa corrupção, e eu achava que com essa sacudida, né, moral, de falta de ética, falta de moral do povo brasileiro, ela ia melhorar, mas não, continua a mesma coisa. Tem uma empresa de engenharia que surgiu exatamente em 2014, logo no auge da Lava Jato, e já se tornou a maior empresa de engenharia, a maior prestadora de serviço do Estado, para o Estado. Estado, quando eu falo, presidência da República, governadores e municípios. Onde você vai ter uma obra dessa empresa. Isso é o quê? Influência. Não estou dizendo que tem corrupção nesses contratos. Não, mas a influência de Brasília. Por que só essa empresa ganha licitação? Tem alguma coisa errada, né? Essas situações precisam sempre ser investigadas, né? Com seriedade dentro do devido processo legal, claro e evidente, né? O combate à corrupção é essencial para a confiança, gente, da sociedade nas instituições. Nós não temos como viver em um país que prega a democracia sem a credibilidade das instituições. Tá? As instituições, eu como analista institucional, com visão democrática, não posso abrir mão da minha defesa e da defesa da democracia quando a gente precisa compreender que os homens cometem erros lá na Justão, o ministro do STJ, o ministro do STF, é o ministro, não é o STF, não é o STJ. Essas instituições a gente tem que defendê-las, porque fechar o STF, fechar o STJ, não, isso é ditado, isso é o excesso de poder na mão de poucos, ou de um só, de apenas uma pessoa, né? Não é o correto. O correto é que haja, por exemplo, na Câmara Federal e no Senado, tem uma coisa chamada comissão de ética. Por que não submete esses deputados todos na comissão de ética? A comissão de ética não trabalha. Por quê? Porque é um apadrinhado.
E não tem deputado. A emenda desviou, código de ética. Né? Vamos lá, e toma punição para esse deputado para que haja vamos dizer assim, a gente na escola não levava a repreensão da tia, né? Quantos professores não botaram a gente de castigo, como a gente dizia no meu tempo? Hoje eu não sei se ainda existe isso nas salas de aula, mas a gente levava castigo. Eu não vou nem falar os castigos que eu recebia, mesmo assim eu tenho grande respeito pela minha professora, minha querida tia Silva, né? Silva Borges da Costa, que foi minha primeira professora, um pouco tempo, mas me deu uma noção, né? E eu estou aqui hoje com 2 títulos acadêmicos e com muita preocupação com a educação, porque é a única saída para que o povo se desenvolva. Não existe outra saída no Brasil a não ser o desenvolvimento da educação. Todos, né? Sei que eu estou fugindo do assunto, mas não, ele se contextualiza. Todo país rico no mundo só é rico porque investiu em educação. Então o Brasil precisa de acabar com essa corrupção e investir em educação para poder sair. Se é que o Brasil ainda tem chance de ser um país rico. Claro que depende da população, depende do povo. Agora, na maneira como o povo está sendo educado, dificilmente o Brasil será um país desenvolvido. Eu acho que o Brasil perdeu a chance. O Brasil perdeu o bonde, não por culpa de uma Europa, esqueci essa palavra, né? A palavra Estados Unidos que tomam os recursos do Brasil, não uma Europa que dominou, né? O Brasil a vida toda. Não, o Brasil é um país atrasado por culpa exclusiva dos dirigentes políticos e da elite social, né? Então, essa corrupção ela é fundamental que a gente combata, que a gente não aceite, que a gente denuncie, que realmente aplauda a autoridade que investiga, que manda para a cadeia um corrupto. Acho que isso que é fundamental. A dificuldade de assumir responsabilidade na política brasileira. É um fenômeno recorrente na política brasileira, né? É a tendência de governantes atribuírem os problemas do país aos governos anteriores. Isso é uma prática, né? Essa prática atravessa diferentes períodos históricos, né? Aí eu vou falar aqui, não como historiador, mas como observador, né? Atento. Eu me lembro daquele livro da Revolução dos Bichos, de George Orwell, que fala que o jumento é um cara que não trabalha, né? Mas ele fica observando a égua e o cavalo morrendo de trabalhar, e ele ali só olhando, é o sociólogo, né? Eu estou fazendo o papel desse papel. A minha vida foi um papel de observador. Após a renúncia de Jânio Quadros, que eu era muito pequeno ainda, tinha 6 para 7 anos, o país enfrentou uma crise política significativa, né, envolvendo a posse do vice-presidente João Goulart, que se encontrava na China, e a elite social e os militares não aceitaram a posse, atribuindo a ser um comunista, né? Aí fizeram um arranjo político, as avessas correram na boca da noite uma emenda constitucional e implantaram o parlamentarismo, colocando Tancredo Neves, velho, saudoso Tancredo Neves, como primeiro-ministro. Logo em seguida, volta-se novamente ao presidencialismo. João Goulart consegue, né, dar a volta e ficar forte, o presidente forte, porque no parlamentarismo o presidente da República não deixa de ser uma figura decorativa. Aí em 64 ocorreu o golpe militar, né, que resultou num período de regime autoritário que se estendeu até 85. Com a redemocratização, novos governos enfrentaram crises econômicas e institucionais, né? José Sarney atribuiu o seu fracasso e parte das dificuldades econômicas ao regime militar, ao legado do regime militar. Fernando Collor criticou a situação econômica herdada do seu antecessor, atribuindo toda a culpa a José Sarney. Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, com todos os defeitos, eles conseguiram estabilizar a economia do país, né, com a implantação do Plano Real, que foi um dos melhores planos econômicos até hoje na história do nosso país. Ele será estudado para sempre como uma das melhores, uma engenharia econômica de qualidade, né, quando retiraram a inflação de 2.000% e voltaram o país voltou a ter uma economia, uma inflação justa dentro dos padrões internacionais. O Brasil voltou a ter crédito internacional, voltou a ser respeitado no mundo. As telecomunicações, né, deram um up na economia, porque as estatais, as telefônicas eram estaduais, né, só 1 ou 2 eram do governo, e elas não tinham capacidade técnica nem econômica de investir, principalmente na nova tecnologia, que era a telefonia celular, que já estava surgindo.
Aí houve a privatização das teles, né? Imediatamente os telefones viraram o que é hoje, né? Acabamos com os orelhões, né? Saudosos orelhões, por causa da tecnologia. Tudo isso em consequência das privatizações. Se não tivesse ocorrido as privatizações, nós hoje não tínhamos internet. Esse ciclo de acusações políticas acaba repetindo ao longo do tempo, né? Talvez um dos desafios mais importantes da política brasileira seja justamente esse: romper com esse padrão e assumir responsabilidades de forma mais direta e transparente. Né? Eu me lembro que o presidente Lula, né, quando assumiu o governo em 2002, uma herança maldita. Que herança maldita? A herança maldita não foi porque o presidente Fernando Henrique entregou o país bom. Estava endividado? Sim. Qual é o governante no Brasil que pagou a dívida? O Brasil sempre se endivida, porque teve toda a sua história política sempre através do endividamento. Desde 1824, 1825, que o governo toma seus primeiros empréstimos para pagar a indenização de Portugal pela independência, gente. E o Brasil sempre optou a vida inteira pelo endividamento. Então o presidente Lula não podia dizer que herdou a herança maldita do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas essa ideia ficou. Agora o problema é o seguinte: talvez isso seja o silêncio dele, porque o PT governa desde 2002. Então a herança maldita agora é do PT. Se o país não está crescendo, se a economia brasileira não está bem, o desemprego está baixo, mas os juros estão elevados, a dívida pública é muito grande. Esses problemas o quê? É uma herança maldita de quem? Do PT. Não vamos lá, o pior presidente da história do Brasil, Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro só ficou 4 anos. Agora o PT governa desde 2002 e provavelmente ficará até 2030. Então talvez essa tese de culpar, né, os anteriores pelo fracasso, o PT hoje não tenha discurso. Porque ele perdeu a herança maldita que ele herdou de Fernando Henrique Cardoso, que é uma mentira, né? Assim como o golpe de Dilma, ele insiste que é um golpe, não foi golpe, que se foi golpe foi o Lewandowski que promoveu. Porque o processo de impeachment foi dirigido pelo Lewandowski, que é amigo pessoal de Lula. Então o PT que precisa de criar vergonha, desculpa eu estar nominando o partido, mas essa é a verdade. É o seguinte: a gente precisa de acabar com essa história de eu não governo bem porque o meu adversário deixou o município destruído. Não é como eu falei no início, né? Em Taquaritinga do Norte, tudo que acontece de errado foi em Jânio. Não, o Jânio não governa há 20 anos. Então não é possível que esse grupo que está no poder não tenha condições administrativas, éticas e moral de resolver os problemas do município. Eles foram eleitos para isso. Não adianta ficar colocando a culpa nos anteriores. Os anteriores cometem erros? Claro que cometem, mas a gente tem que trabalhar de forma correta. E assumir a responsabilidade, dizer, olha, não tem por isso. Assumir a verdade, mas não ficar colocando a culpa. Tá? Então eu já estou encerrando aqui, gente. Eu vou vir em conclusão. Os 3 temas discutidos hoje mostram que o Brasil enfrenta desafios políticos e institucionais importantes, né? O debate público precisa de transparência, responsabilidade, compromisso com a verdade. Mais do que atribuir culpas ao passado, né, o país precisa construir soluções para o futuro. Não é tirando dinheiro da saúde para não aumentar o combustível que nós vamos reparar esse país. Esse país só é reparado com investimento em educação, em saúde, em saneamento básico, com seriedade. E não, gente, distribuir o orçamento em empresas estatais ou empresas privadas que ganham concorrências, ou entregar ministérios a líderes políticos para eles governarem para eles. Esse aqui é o erro do Brasil, né? Fortalecer as instituições e exigir responsabilidade dos governantes é um passo fundamental para que a democracia brasileira continue avançando. Defender as instituições, como eu falei, é fundamental para que nós possamos ter uma democracia. Sem instituições fortes, sem respeito a essas instituições, nós não vamos a lugar nenhum. A bagunça, a desordem, o descumprimento da lei. Gente, porque você está na oposição não te dá o direito de querer descumprir a lei. Você está na oposição não te dá o direito de você fazer passeata lá e quebrar a cidade. A cidade é tua, é minha. Cada poste destruído, por exemplo, aquele estrago que fizeram no 8 de janeiro. Lá vai você. Aquele 8 de janeiro em Brasília,
Quantos milhões não gastaram para a reforma do Senado, da Câmara, do Ministério, do Palácio do Planalto, do STF? Vocês pensam que vai para Bolsonaro pagar? Vai não, gente. Quem vai pagar somos nós. Ah, mas eu não pago imposto, então estou pouco me lixando. Eu sou tão pobre, moro num casebezinho que não tem nem luz. Gente, tem sim. Porque você mora num casebre sem luz, sem saneamento básico, por causa desse gasto excessivo que destruiu o patrimônio. Dia 8 de janeiro de 2023. Então a gente precisa de cuidar do Estado. Todo cidadão tem que ter essa concepção. Ainda ontem mesmo eu fui fazer a minha biometria. Gente, aí eu estava analisando hoje. O maior valor que nós temos, que é o título de eleitor, que nos dá o direito de voto, nos dá a marca registrada da nossa cidadania, no Brasil perdeu o valor. Porque você vai lá, põe sua foto, seus dedos, você pode votar com título, sem título, não adianta. Chega lá com qualquer documento que tem sua foto, vai na seção e diz, olha, eu sou Antônio Martins de Farias, aperta lá um botão e a minha assim. Mas o título de eleitor é uma honra. Um documento de valor que demonstra a sua responsabilidade com o país. Porque ao sermos cidadãos brasileiros, não é só ser cidadão brasileiro, vestir a verde e amarela, como está agora, né? Tiraram da seleção brasileira e vestiram por um partido político. Precisa ter ética, ter moral e defender o país, defender as instituições como eu defendo aqui. Os meus vídeos não dão ibope, por quê? Porque eu não falo nem de A nem de B, eu falo a verdade, eu procuro analisar situações, seja do PT, seja do Bolsonaro. Eu estou aqui botando minha cara a teste, todo segunda, quarta e sexta, sem medo, sem represália, apesar de que correr risco. Né? Porque quando se vive numa situação como nós, que o Brasil vive, é arriscado a gente falar. Mas fica assim mesmo. Quero que hoje é sexta-feira, uma boa sexta-feira, 13. Não vamos esquecer disso. E um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.